quero começar uma nova série hoje. Encerramos na semana passada a série Próximo Nível. E eu quero começar uma série nova. Na verdade, eu iniciei ela no culto das 10 horas, mas a gente encerrou o culto das 10 pela falta de procura e porque a gente cada vez percebeu que ia flexibilizar mais as nossas reuniões, os nossos cultos, tá? E eu ministrei 2 mensagens já. Uma fé que acrescenta é o tema dessa série. E nós já falamos uma fé que acrescenta a nossa humanidade e uma fé que acrescenta a nossa identidade, quem nós somos em Deus. Então não vou voltar, essas mensagens estão no nosso canal do YouTube, tá bom? Do MBCV Portão. Hoje eu vou falar uma fé que acrescenta e refrigera a minha alma. Uma fé que trabalha dentro de nós, trabalha na nossa alma, nos dando aquele refrigério, sabe? Quando você está muito calor e você chega no estabelecimento, agora a gente está no inverno, a gente não tem essa lembrança muito nítida, mas imagina aquele alto verão, você está na rua e aí você entra naquele lugar que o ar-condicionado bomba, sabe? Aquilo não dá um refrigério no corpo, sim ou não? Eu quero falar sobre esse refrigério, mas não fisicamente, mas esse refrigério na alma. Uma fé que acrescenta, ela traz esse alívio na nossa alma. Esse alívio dentro de nós, diante das circunstâncias e dos desafios que nós vamos vivendo. O nosso texto-chave, base, tá, para essa série é 2 Coríntios 2 e 14. Olha o que Paulo diz aqui. E ninguém vai entender o que Paulo está dizendo aqui, se não ler o capítulo 1 e 2 inteiro. Gente, Paulo chega a dizer assim, olha, eu nem vou falar mais, eu nem vou ir visitar vocês e reclamar, porque quando eu reclamo para vocês, vocês ficam tristes. E quando vocês ficam tristes, quem é que vai me consolar? Ele fala, deu para entender? Porque ele chegava lá na igreja de Corinto, assim, derrubado. Sabe quando você chega acabado? Imagina eu chegar acabado aqui, você já não está muito animado, e eu chego aqui e digo, gente, a coisa está feia demais. Aí vocês têm como me consolar? Não, e nem eu consolar vocês. A situação de Paulo estava tão difícil. Ele fala no capítulo 1, no capítulo 2 também, os desafios que ele estava enfrentando, mas ele disse, vou chegar aí com vocês animado. Eu vou chegar melhor do que eu tenho chegado aí. E aqui ele dá essa palavra, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O que Paulo está dizendo aqui é com os olhos da fé. Eu falei na semana passada, falando sobre os conselhos que Deus deu para Josué, eu disse que uma pessoa, para ela ver uma oportunidade no meio de uma dificuldade, ela tem que olhar com os olhos da mente, não com os olhos humanos. E uma pessoa, para ela ver uma esperança no meio de um tempo difícil, no meio do caos, ela tem que olhar com os olhos da fé. Paulo, ele faz essa declaração não porque ele não tinha problemas. Ele mesmo relata no capítulo 1 e no capítulo 2 os desafios que ele estava vivendo. Mas agora, Paulo está olhando com os olhos da fé. Nós temos que aprender, gente, a fechar os olhos humanos e terrenos, muitas vezes, e olhar com os nossos olhos da fé, para a palavra de Deus, para as promessas de Deus, para aquilo que Deus tem para nós como seu povo, para nós como seus filhos e suas filhas. Amém? Que o Senhor possa realmente abençoar essa palavra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre tudo aquilo que você tem, que você é. Então, a fé cristã, ela não nos decepciona, ela sempre vai acrescentar. A fé cristã, a fé verdadeira, tá? A fé em Deus, na palavra de Deus, ela sempre vai nos acrescentar. A fé não deixa ninguém na escassez ou na miséria. E a fé não é sempre estar bem. Não é sempre ter uma fé, não é sempre as coisas darem absolutamente como a gente quer, nada disso, mas a fé, ela sempre nos mantém satisfeitos, amém? Isso a fé faz. A fé diante das dificuldades, ela traz a nós satisfação. Então,
A nossa fé em Cristo é uma fé vitoriosa. Não é uma fé que ignora problemas, mas é uma fé que vê além daquilo que nós estamos vivendo. Preste atenção, uma fé vitoriosa não é que ignora problemas, mas ela vê além daquilo que nós estamos passando e vivendo. A fé que acrescenta e é vitoriosa, ela é ancorada na palavra e nas promessas de Deus. Preste atenção, não é naquilo que os outros dizem, não é naquilo que nós achamos, mas a nossa fé ela é ancorada, ela é firmada, ela é agarrada naquilo que a palavra de Deus ela nos diz. E eu falei também semana passada que Deus não tem compromisso em nos fazer vencer, preste atenção, você que está aqui, você que está em casa, guarde isso aqui. Deus não tem compromisso em nos fazer vencer ou alcançar aquilo que nós queremos. Olha que interessante isso aqui. Deus ele não tem esse compromisso, nem comigo, nem contigo, de nos fazer vencer e alcançar aquilo que nós queremos. Mas Ele tem compromisso com aquilo que Ele nos prometeu, através da Sua palavra, ou através daquilo que Ele mesmo colocou no nosso coração. Amém? Muitas coisas que Deus colocou no meu coração, hoje eu vivo, hoje eu desfruto delas. E tem coisas, eu tenho palavra de Deus no meu coração, e eu sei quando foi Deus que colocou, quando foi Deus que me mostrou, quando foi Deus que falou, porque Deus sempre tem uma forma de falar forte comigo, que eu entendo. Deus vai falar contigo de uma forma que você entenda. E tem algumas coisas que ainda não aconteceram, mas tem coisas que já aconteceram. Deus tem compromisso com aquilo que Ele tem para a minha vida e com aquilo que Ele promete na Sua palavra. Deus tem compromisso com aquilo que Ele tem para a sua vida, não com aquilo que você quer para a sua vida. Amém, gente? Entenderam isso? Então, nós precisamos desenvolver cada vez mais essa fé na palavra, naquilo que Deus colocou no seu coração, essa fé saudável, que é viva. Uma fé saudável é viva, ela é funcional, ela é vitoriosa. Uma fé saudável, ela vence o mundo, ela vence a nossa carnalidade, as nossas fraquezas, e ela vence o maligno. Tá? 3 pontos importantes para nós não esquecermos sobre a fé. Para que serve a fé? Para adorar a Deus, ponto número 1. Para que serve a fé? Para servir a Deus, ponto número 2. Servir a Deus não na igreja, mas dentro e fora da igreja. No próprio capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, olha, uma porta se me abriu em tríade, se eu não me engano. Uma porta da parte do Senhor se abriu para mim, se abriu para a minha vida. Então nós temos que servir a Deus não só dentro da igreja, mas também, ou melhor, ou mais ainda, das portas para fora, porque Deus disse, através de Jesus, que nós discípulos de Jesus, devemos ser o sal da terra, devemos ser a luz do mundo. Você tem sido sal, levado esse tempero de Jesus, esse amor de Deus, essa presença de Deus, olha aqui para mim, você tem levado isso para aqueles que estão ao seu redor? Você tem sido luz no mundo ao seu redor? Reflita a respeito disso. Será que a nossa vida tem inspirado outras pessoas a se voltar para Deus? Jesus disse, vocês têm que ser a luz, e luz tem que iluminar. Vocês têm que ser sal, sal tem que salgar. É uma reflexão que como cristãos diariamente temos que fazer. Nós estamos somando, nós estamos agregando, nós estamos cooperando, nós estamos sendo bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor, ou nós queremos a bênção, nós queremos que os outros nos abençoem. Então, a fé serve para adorar a Deus, a fé serve para servir a Deus dentro e fora da igreja, e a fé serve para que lá no final a gente termine bem. Está lá em 1 Timóteo 1,19, gosto muito desse texto. Olha o que diz, mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E aí, gente, quando nós naufragamos na fé, muitas coisas vão junto nesse naufrágio. Mas na vida cristã, na vida de uma pessoa que tem essa fé vitoriosa,
essa fé que acrescenta a nossa humanidade, essa fé que confirma a nossa identidade e essa fé que refrigera a nossa alma, nós vamos sempre terminar bem. Essa é a grande palavra que nós temos para a vida. Nós, os cristãos, nós vamos terminar bem. Talvez tenhamos uma vida de muitos desafios, mas nós vamos terminar bem. Terminar bem. Essa semana ainda, não sei o que o Dom perguntou para mim sobre o céu, e eu estava falando para ele como que lá vai ser melhor que aqui. Ele disse, então, como é que tu sabe? Eu disse, eu não sei, mas eu creio. Eu não sei, mas é o que a Bíblia diz, então eu creio no que a Bíblia diz, que lá vai ser extremamente melhor que aqui, e eu confio naquilo que a palavra de Deus diz, porque tanto Ele já fez na minha vida terrena, quanto mais Deus tem preparado para nós lá na eternidade. Então nós não temos que ter medo da morte, também não devemos procurá-la. A palavra diz lá em Atos, que depois que Saulo ele se converteu, o apóstolo Paulo, ele se converte ao cristianismo, há uma perseguição para prender ele, e até com certeza iam querer matar Paulo. Lá depois ele vai ser morto. E aí eles fecham os muros da cidade, e aí Paulo é largado por um cesto. Por quê? Porque ali está nítido que é o começo do propósito de Deus se cumprindo na vida de Paulo. Não era a hora dele morrer. Deus tinha muito a fazer através da vida dele. Mas chegou a hora que ele foi preso e foi morto, e Deus permitiu também esse momento na vida dele. Então, não é que nós vamos procurar a morte. Se tiver que descer por um cesto, a gente desce por um cesto. Se tiver que vir aqui com roupa de astronauta, para não pegar o Covid, a gente vem com roupa de astronauta. Mas vai chegar uma hora que a morte, ela é certa. E a gente tem que estar preparado para ela. Pergunta para mim, você quer morrer? Eu digo, eu não quero morrer hoje. Hoje eu não quero morrer. Mas tenho medo de morrer? Gente, nenhum pinguinho. Eu tenho medo de quem vai ter que assumir as contas que eu fiz. Porque enquanto eu estiver vivo, o problema é meu. Eu tenho que me garantir. Mas se eu for, azar de quem ficar. Tá? Então, gente, a nossa fé cristã, o que conta é isso. No final, sempre nós vamos terminar bem. Coisa mais tremenda isso, gente. Pode ser difícil no caminho, pode ser um desafio, mas no final termina bem. Amém? Eu quero embasar a palavra de hoje num salmo extremamente conhecido, Salmo 23. Alguém já ouviu falar desse salmo? Todo mundo já ouviu falar do Salmo 23. Eu trouxe aqui o telefone para falar com quem está em casa aqui também. Gente, vamos lá, eu vou direto ao assunto, porque são 10 pontos e eu tenho 22 minutos e 30 segundos para trazer 10 pontos para nós, tá? Então, o Salmo 23 é um salmo extremamente conhecido, tá? E o Salmo 23, ele se resume em um versículo. O resto é consequência do primeiro. E é o versículo, creio eu, mais conhecido do mundo, que é: o Senhor é o meu pastor e nada me... Eu não tenho dúvida de que o Salmo 23 é o salmo mais conhecido do mundo. E eu acho que o versículo 1 do Salmo 23, ele é o versículo mais conhecido do mundo. As pessoas brincam, as pessoas colam em geladeira, tem no para-choque de caminhão, falam umas para as outras: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E essa é uma palavra que realmente, se vivida, ela se cumpre em cada um de nós. Quando o Senhor, há quem diga que a palavra não deveria ser o Senhor, mas quando o Senhor é o nosso pastor, então nada nos falta, o medo vai embora, a angústia vai embora, a desconfiança vai embora, a preocupação vai embora. Gente, imagina um tempo difícil e você tem um pastor, tá? Que está ali para lhe dizer, imagine-se uma ovelha. Agora não estou falando pastor de igreja e membro de igreja, ok? Estou falando um pastor com uma ovelha. Davi, ele sabia exatamente o que ele estava falando, porque o que Davi, ele foi antes de vencer Golias. Quando ele vence Golias, que a vida dele muda um pouco.
O que ele era antes mesmo? Pastor de ovelhas. Então, ele sabia exatamente o que ele estava falando, e ele sabia que as ovelhas que ele cuidava não precisavam se preocupar, porque ele se preocupava com elas. Só precisaria se preocupar se não andasse junto do rebanho. Mas se estivesse com ele como pastor protegeria aquelas ovelhas. Quando ele fala isso para Deus, certamente ele está remetendo os pensamentos dele a isso. O Senhor é o meu, ele está falando dele. O Senhor é o meu pastor, como eu era pastor das minhas ovelhas. E aí ele diz, e nada me faltará. Assim como eu não deixava faltar água, eu não deixava faltar comida, alimento, eu não deixava faltar os cuidados, eu não deixava o inimigo, aqueles que queriam arrebatar as ovelhas, eu não deixava que nada acontecesse com as minhas ovelhas. Assim também, o Senhor, Ele é o meu pastor, e nada de ruim Ele vai permitir que aconteça na minha vida. Então, o primeiro ponto está na parte A, o Senhor é o meu pastor, tá? Ele me lembra que eu tenho que ser como uma ovelha. Primeiro ponto, tá? Ele me lembra que eu tenho que ser como uma ovelha. Como uma ovelha é? Para o seu pastor. Uma ovelha, para o pastor, ela é dócil. Tem umas ovelhas invocadas. Mas para o pastor, um dia lá no sítio, nossa casa de retiro, uma ovelhinha, a mãe morreu. Quando deu parto, se eu não me engano. E já virou churrasco, né? E uma pessoa lá do sítio começou a amamentar. Gente, onde o cara ia, aquela ovelha ia atrás, porque ele cuidou dela. E aquela ovelha adotou ele. Uma ovelha, a ovelha, ela é dócil com o pastor. A ovelha, ela segue o pastor. A ovelha conhece a voz do pastor. A ovelha é obediente ao pastor. E aí, ela vai ter todos os cuidados do pastor. Então, o primeiro ponto, para que a nossa fé, ela possa acrescentar e possa trazer o refrigério para a nossa alma em tempos difíceis, é que nós temos que entender que nós somos ovelhas de um bom pastor. Somos ovelhas de um bom pastor. Deixa eu já te falar uma coisa para você que está aqui, você que está em casa. Onde é o aprisco? Aprisco é o lugar onde ficam as ovelhas, tá? É o local aquele, é o aprisco. Qual é o aprisco do Senhor para a sua vida? É a igreja. Você tem que vir no aprisco. Uma vez Deus me deu uma palavra, ministrei faz muito tempo, fizemos uma revista a respeito disso, que a igreja é a arca da salvação. Tem muito bicho aqui dentro. Mas quem estiver na arca, com os bichos, com muita coisa ruim, com muita coisa errada, vai ser salvo. O aprisco é o lugar onde ficam as ovelhas, todos os tipos de ovelha, mais gorda, mais magra, mais alta, mais baixa, mais cheirosa, mais fedida, mas quem tiver no aprisco é cuidado. E o que os pastores terrenos são? Apenas auxiliares do pastor principal, que é o próprio Deus. O grande pastor é Deus. O Senhor só será pastor, atenção, daqueles que quiserem serem ovelhas. Um dos grandes segredos da vida de Davi é que, apesar de todas as vitórias, conquistas, crescimento e riquezas, ele continuou sendo uma ovelha no aprisco de Deus nessa terra. Olha o que diz o versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Porque ele era ovelha, ok? Olha o versículo 1. Do 1, o resto é consequência, eu falei antes. E habitarei aonde? No aprisco do Senhor, a minha tradução diz, todos os dias da minha vida. Eu vou estar no aprisco, eu vou estar na casa de Deus, eu vou estar com Deus, eu vou estar na presença de Deus todos os dias da minha vida. E na presença de Deus você sempre vai encontrar esse refrigério. Se a ovelha está lá, sedenta no mundo,
Mas ela corre para o aprisco, lá no aprisco ela vai encontrar água, ela vai encontrar alimento, ela vai encontrar refúgio, ela vai encontrar segurança, ela vai encontrar paz, ela vai encontrar tranquilidade. Fora do aprisco não, mas no aprisco ela vai ter todos esses benefícios. Davi, gente, com tudo que ele conquistou, olha aqui para mim, você que talvez conquiste muito, tenha conquistado, vá conquistar muitas coisas, mas nunca deixa de ser ovelha do Senhor. Eu faço uma oração para Deus, tem dias que eu não faço, mas eu já fiz essa oração há um tempo atrás, e tinha um tempo que eu fiz muito. É uma oração de Salomão, que Salomão escreveu. Ele diz: Senhor, não me dá pouco para que eu não te envergonhe, mas também não me dá muito para que eu não me esqueça de Ti. E eu costumo dizer para Deus: me dá todos os dias o necessário para cada área da vida. Gente, se todos os dias nós tivermos o necessário para cada área da vida, nós fomos ricos. Amém? Porque tudo aquilo que está sobrando, e isso não é ser contra uma organização, uma reserva de emergência, nada disso, tá? Mas tudo aquilo que nós temos sobrando, e que quando a gente morrer, tiver sobrando, fez sentido na vida, sim ou não? Sim ou não? Nenhum. Alguém vai aproveitar, alguém vai desfrutar, mas para nós, a riqueza que está lá guardada no banco, ela não é riqueza, se eu não desfruto dela. Então, Davi, apesar de tudo que ele conquistou, onde ele chegou, ele é até hoje tido como o maior rei que Israel já teve, por tudo aquilo que ele alcançou durante os 40 anos de reinado. Ele nunca esqueceu que, apesar de todas as coisas, ele era ovelha de um pastor. Ovelha é mansa, é dócil, é obediente, é humilde. Nunca deixe essas características de ser uma ovelha na sua vida. Amém? Tudo que acontece para nós tem a permissão de Deus. Pilatos disse para Jesus assim: eu tenho o poder de te soltar e de te levar à morte. Jesus respondeu para ele: tu não teria nenhum poder se do céu não te fosse dado. Não existe nenhum poder humano que não tenha vindo por uma autorização uma confirmação da parte de Deus. Jesus disse: eu estou aqui hoje é porque Deus quer assim, e amém por isso. Estão entendendo, gente? Então seja ovelha desse bom pastor, e aí você vai ser cuidado, amado, alimentado e protegido. Segundo ponto, meu chapéu, o tempo voa, né? E a poupança da Merinos, lembra? O segundo ponto está na parte B do versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Me ensina a ser dependente. Deus é um Deus de provisão. Jamais o bom pastor vai deixar uma ovelha sua passar falta. Preste atenção nisso aqui. Jamais o bom pastor vai deixar uma ovelha sua passar falta. Quantos têm animais de estimação em casa? Levanta a mão para mim. Ok. Você deixa os animais de estimação passar falta? Você já viu que os moradores de rua têm animais de estimação, né? Já percebeu isso? E já viu que eles dividem a comida que eles catam? Eles são bons pastores? Não. Mas eles não deixam os seus animais passar falta. Olha o que diz lá em Mateus 6:26. Observai as aves do céu, não semeiam, elas não plantam, elas não colhem, não ajuntam nos celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus dizendo: será que vocês não percebem que vocês são muito mais do que ovelhas? Vocês são muito mais do que alguns animais. Vocês valem muito mais. Mas por que eu tenho falta? Gente, eu fico muito decepcionado. Eu agora como ser humano, quando eu vejo o povo de Deus passar falta. Porque se o povo de Deus está passando falta, presta atenção, é porque eles não estão sendo ovelhas do bom pastor. O povo que está passando falta, é porque não está sendo uma ovelha mansa, humilde e obediente ao bom pastor. Por exemplo, tem gente que gasta mais, tem gente que não ganha mal, mas gasta mais do que ganha. Você não é uma ovelha obediente. E aí você vai passar falta. E olha aqui para mim, Deus não tem nada a ver com o teu consumismo, com o teu caloterismo.
Deus não tem nada a ver com essa tua forma humana, terrena, animal e maligna, em muitas áreas da tua vida. Não adianta botar a culpa em Deus. Você não está sendo uma boa ovelha. Porque uma boa ovelha, que segue a voz do pastor, não vai ter falta. Salmo 37, 25, Davi diz: fui moço, estou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a descendência dele mendigar o pão. Porque quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Terceiro ponto, está no versículo 2, me faz deitar em pastos verdejantes. Então, o terceiro ponto é me ensina o lugar de descanso. O segundo é me ensina a ser dependente. O terceiro, me ensina o lugar de descanso. Me faz deitar em pastos verdes ou verdejantes. Gente, pode deixar o versículo aí. Vocês conseguem imaginar o que é para uma ovelha um pasto verdejante? Vou falar na linguagem gauchesa aqui. Quando você chega numa casa e está aquela churrasqueira assim abarrotada. Entendeu? O salsichão, o coração, a tulipa, a costela, o pão com alho, a picanha. O que faltou? O que faltou? O porco, a pururuca. O que faltou, gente? O que faltou? O que vocês gostam? Hã? Não, ovelha vamos deixar viva hoje. Estou falando das ovelhas, né? Vamos deixar a ovelha viva hoje, né? Gente, você está entendendo? Aí você chega e olha aquela churrasqueira e diz assim: Deus é bom, não é? É uma ovelha olhando para pastos verdes. Ele me faz andar em pastos verdejantes. Gente, o pecado cansa. O pecado nos leva a pasto seco, mas uma fé que acrescenta nos leva a uma obediência. E essa obediência gera descanso. As ovelhas eram levadas ao pasto verdejante. A palavra de Deus diz que a vontade do Senhor ela é boa, agradável e perfeita. O caminho de Deus pode não parecer o mais interessante, mas o caminho de Deus sempre vai nos levar a uma pastagem melhor, a melhores resultados na nossa vida. Quem segue a Jesus nunca vai terminar num terreno estéril, nunca vai ser uma ovelha que vai ficar sem pastagem. Quem segue a Jesus nunca, olha aqui para mim, quem segue a Jesus nunca vai viver na escassez e na falta. Olha o que ele diz lá em João 10 e 9. Jesus agora replicando o Salmo 23, ele fala sobre o bom pastor: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim será salvo. Deixa eu pegar aqui tem uma tradução, muda aí para mim, Vanessa, por favor, que fala sobre a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Tem um texto, uma tradução que diz: se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará o que, gente? Pastagem. Por isso que ele está falando, sou a porta das ovelhas. Quem andar por mim, entrar por mim, vai achar pastagem. Então, a fé que acrescenta, ela nos ensina que no Senhor a gente sempre vai encontrar esse lugar de descanso. Em Deus nós sempre vamos encontrar a pastagem que nós precisamos. O quarto ponto está na parte B do versículo 2. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Leva-me para junto das águas de descanso. A tradução que eu peguei fala sobre águas tranquilas. O que acontece? Ovelha. Eu fui ler sobre ovelhas. Ovelhas não gostam, por exemplo, uma ovelha nunca vai chegar perto de uma queda de cachoeira, uma queda de água, por causa do som. Ela se incomoda com o som, ela tem medo do som. Por isso que os pastores levavam as ovelhas em águas tranquilas. Águas tranquilas. Deus, Ele nos ensina, esse é o quarto ponto, me ensina e acalma o coração. Deus, Ele me leva por um caminho, onde nesse caminho Ele me ensina. E nesse caminho, Ele acalma o meu coração, mesmo se eu tenha passado por uma tempestade, por um tempo muito difícil. Sabe quando você encontra em uma pessoa, alguém que naquela hora de tempestade da sua vida, aquela pessoa ela te dá estabilidade, aquela pessoa ela te acalma.
é isso que Deus trabalha em nós. O mundo, ele é insaciável. Mas a fé que acrescenta nos ensina que Deus supre todas as nossas necessidades. Deus não supre a nossa ganância, nem os desejos da nossa carne, isso é do maligno. Mas Deus supre as nossas necessidades. Então Ele me ensina, e Ele acalma o meu coração. Quinto ponto, está no versículo 3, refrigera a minha alma. Então uma fé que acrescenta, me ensina a encontrar o alívio em Deus. Refrigera a minha alma. Gente, o Salmo 133, versículo 3, esse refrigera a minha alma, você vai entender agora. No Salmo 133, também Salmo de Davi, ele diz assim, como o orvalho do Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vanessa, pesquisa aí para mim, Monte Hermon, como está ali com H, e coloca uma imagem para mim aqui. O Monte Hermon, tá, fazia parte dos montes de Sião. Porque quando a Bíblia fala de monte, a gente acha que é um, né? Mas são vários. Você já subiu a serra aqui, e você olha para o seu lado esquerdo, normalmente, quando você está subindo, e você vê muitos montes, sim ou não? Assim também é lá em Israel. O dia que eu for lá em loco, ao vivo, eu posso falar mais, mas eu já vi por foto, tá? E é um objetivo meu. Se Deus me deixar vivo, lá um dia eu vou, tá? Porque tem muito sentido para a minha vida, Israel, né? E o Monte Hermon, conseguiu aí não? Bota aí para nós. O Monte Hermon era um monte muito alto, muito alto. E mesmo, gente, na parte do verão, no inverno ele é todo uma geleira. Aí, aumenta para nós aí. Ali dá para ver, ó. Lá em cima, lá os gelos, ó. Agora preteou tudo aqui, né? Mas enfim, estava lá o gelo. O que acontece? Tá? Quem aqui já fez o seguinte, ó, isso é o Monte Hermon no inverno, tá? Mas no verão, o que acontece? O cume do monte, ele ainda assim é gelado. Israel é pequeno, não é que nem o Brasil. Então o ar vem, bate no Monte Hermon, e quando chega lá embaixo, chega como uma brisa suave, geladinha. E é isso que ele fala no Salmo 133, do Monte Hermon. É isso que ele fala aqui, refrigera a minha alma. Ele está falando desse alívio, que era uma coisa muito comum para eles, esse alívio. Sabe aquele arzinho fresco no verão, que a gente, eu não sei aqui quem já teve, eu vivi a maior parte da minha vida, eu não tive ar-condicionado. Então no alto, no intenso verão, eu tinha uma estratégia. Uma bacia de gelo com um ventilador na frente. Quem já fez isso, levanta a mão. Vejo muitos pobres aqui nessa noite. E Jesus disse, os pobres sempre tereis entre vós. Amém? Assim também eu já tive. Já fui. Hoje, graças a Deus, gente, esses tempos eu li sobre... A gente não valoriza algumas pessoas. Eu pesquisei quem é que inventou o ar-condicionado. Abençoei ele. Está morto já. Mas é um homem de Deus. É um homem de Deus. Não é verdade? O ar-condicionado, gente. Não sei como é que a gente sobrevivia antigamente sem. Mas a gente se adapta a qualquer realidade. Mas... é esse ar que pega sobre uma superfície gelada que chegava. Então Davi entendia o que eu só quero que vocês entendam que cada palavra de Davi tinha uma profundidade imensa. Refrigera minha alma. Ele está falando desse refrigerar. Davi compara o ar do Monte Hermon com a presença de Deus. Com a presença do Espírito Santo na nossa vida, nos momentos de intensa pressão, angústia, dificuldade. Sabe, gente, quando a gente está nesses momentos difíceis, em vez de a gente amaldiçoar, blasfemar, criticar, reclamar para Deus e o mundo, o que a gente tem que fazer? Colocar tudo diante do nosso Deus. Pedir a graça de Deus para a nossa vida nos tempos difíceis. Está passando um tempo difícil, gente. Pela pandemia, pela economia, sei lá por quê. Para de reclamar da vida, poxa. A palavra diz, em tudo dai
Graças, porque isso é bom e aceitável ao Senhor. Para de reclamar da vida. Começa a agradecer por aquilo que você tem, não reclamar por aquilo que falta. E aquilo que te incomoda, te angustia, te pressiona, coloca diante de Deus. E você vai ver que a graça de Deus traz esse refrigério para a nossa alma, nesses tempos difíceis, nesses tempos de pressão. É isso que Davi está falando, refrigera a minha alma. Ele está falando, ele comparou com o Monte Hermon que refrigerava ali as ovelhas, no tempo de calor. 6º ponto, me ensina a procurar a justiça. Está no versículo 3 ainda. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Gente, não ande segundo o mundo, ande segundo as instruções da palavra. O mundo não é justo. Olha aqui. Não há justiça no mundo, mas Deus é a nossa justiça. Nele nós podemos confiar, nele nós podemos descansar, porque Ele é justo, e a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Essa lei rege o mundo. Então não ande segundo o mundo, não ande segundo aquilo que você acha que é certo. Ande segundo as instruções da palavra nesse caminho da justiça. Uma fé que acrescenta e refrigera minha alma me ensina que no Senhor eu estou seguro. Versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Sabe o que acontece? Tudo isso aqui você encontra na internet. Em Israel, no meio de alguns vales, havia alguns caminhos muito estreitos. Tá? Eu tenho um fosso de luz na minha casa. Sabe qual é a única hora do dia que o sol bate nele? Qual que é? Me ajuda aí. Qual que é? Meio-dia, porque o sol está no alto, no centro. Existem alguns vales entre dois montes muito estreitos, onde o sol só batia ali meio-dia, nas demais horas do dia era escuro. E muitas vezes Davi teve que passar com um rebanho por ali, e era um lugar propício para salteadores, para pessoas violentas. E é por isso que ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra, porque pouco via o sol. Ainda que eu tenha que passar por esses vales estreitos, perigosos, difíceis, gelados, eu não temerei mal algum. Tem momentos da vida que a gente passa apertado por um vale assim, que a gente parece que não vê o sol, não vê a luz. Ele está dizendo, mas eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Gente, se o Senhor está contigo, você pode até ter medo, mas você continua, porque você sabe que Deus não vai permitir o mal, se você estiver fazendo a sua parte, andando na direção dEle. Então, a fé que acrescenta e refrigera minha alma me ensina que no Senhor eu estou seguro. O 8º ponto, me ensina a encontrar o consolo. A tua vara, parte B ali, a tua vara e o teu cajado me consolam. Gente, a vara servia para proteger as ovelhas. E o cajado, como cuidado das ovelhas, para puxar a ovelha. O cajado é aquela parte, a parte da ponta do cajado, que é assim, né? Tipo o cabo de guarda-chuva. Para que é aquilo ali? Para puxar a ovelha. E o cajado era para proteger a ovelha. Então, a palavra diz que o bom pastor, a gente pode confiar nesse bom pastor, que nele nós vamos encontrar o consolo, a tua vara e o teu cajado, eles me consolam, a tua proteção, o teu cuidado, Deus, com a minha vida me traz consolo. 9º ponto, me ensina a encontrar abundância, versículo 5, me preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Gente, na presença dos meus inimigos, diz ali, a mesa é para nós, a mesa fala de abundância. Quando temos o Senhor como nosso pastor, nós sempre teremos abundância de pão, que é sustento, e de vinho, alegria. Não quer dizer riqueza não quer dizer incontáveis riquezas, mas quer dizer que nunca vai faltar sustento e alegria na sua vida, quando o Senhor
for o seu pastor. Tem gente que tem bastante sustento, mas não tem alegria. Tem gente que é feliz, mas não tem o sustento. As duas coisas, uma coisa sem a outra, não traz a plenitude, a abundância. Nós temos que ter o sustento e nós temos que ter a alegria. Inclusive isso aqui é o que quando a gente celebra a ceia, o que a gente come? O pão, o sustento. E o vinho, a alegria. Então essa mesa, ela está posta para nós. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Para quê? Porque Deus quer humilhar os adversários. Eu penso até diferente. Deus quer honrar aqueles que são suas ovelhas. Amém? Deus quer te honrar diante daqueles que talvez são contra a tua vida, são usados pelo maligno para destruir a tua vida. Deus quer te honrar. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Deus quer honrar você. Então olha aqui para mim. Desista de desistir. Anota isso aí. Desista de desistir. E nunca, gente, nunca desista de Deus. E o 10º ponto. Me ensina que o Senhor nos ungiu para estarmos com Ele para sempre. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A gente pensa que ungir com óleo era só para reis, profetas, sacerdotes, mas era uma prática comum. Quer ver um exemplo dessa prática comum? Quando aquela mulher, ela entra e começa a lavar ela lava os pés de Jesus com as lágrimas, e depois ela unge com perfume caro, porque existiam vários tipos de óleo. E o óleo também era perfume. A gente esborrifa, é assim que fala? É esborrifar? Deve ser isso aí, vocês entenderam, né? A gente esborrifa, eles se ungiam com óleo. Então tinha o óleo da unção, do consagrado, mas tinha o óleo de ser recebido com alegria. Sabe quando você é recebido na casa de alguém, e você é recebido com muita alegria? Isso é o que ele está dizendo aqui. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Era comum as pessoas, quando recebiam uma visita, ungir as visitas. Era como que hoje o seguinte: você chega muito cansado e alguém diz assim para você, recebe você em casa e assim, vai lá, toma um banho, ou vai lá, lava as mãos, lava o teu rosto. Sabe, imagina você chegar muito cansado, muito sujo, alguém te recebe e diz assim, vai lá, eu preparei lá o chuveiro para você, tem uma toalha lá, tem uma roupa limpa lá, e aí depois você vai sentar, e nós vamos comer, e nós vamos compartilhar desse momento. Imagina isso, gente, deve dar um renovo, sim ou não? Acho que a gente não vive mais tanto isso, mas o povo mais antigo deve ter vivido. Foi de um lugar para outro, sei lá, de carroça, cavalo, sei lá de que jeito. Imagina você chegar lá todo sujo, todo cansado, e alguém diz assim, tem um banho para ti, tem uma roupa limpa para ti, tem tudo lá para ti, vai lá, te unge, te lava, te prepara, para daí a gente sentar na mesa e comer junto. É isso que diz ali o versículo 5, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Eu me alegro porque eu sei que por mais que eu passe um tempo difícil na minha vida, momentos difíceis na minha vida, naquele momento que eu mais preciso, o Senhor vem, Ele unge a minha cabeça com esse óleo. Ele vem e Ele diz, olha, descansa, entrega para mim, senta aqui comigo. Vem viver o que eu tenho de melhor, vem comer dessa mesa. Eu tenho uma mesa farta para vocês, vem comer dessa mesa. Então, o 10º ponto, ele é esse. Uma fé que acrescenta e refrigera a alma, ela nos ensina que o Senhor, Ele nos unge para transformar aquele momento difícil em um momento de alegria. Vamos nos colocar de pé? Já tinha lido o Salmo 23 assim? A Bíblia é rica, pobre é quem não lê a Bíblia. E quem não busca entender o que ela está dizendo. A Bíblia é rica. E o Salmo 23, o salmo mais conhecido no mundo, ele quer nos ensinar que se nós somos ovelha do bom pastor, a gente nunca vai ter falta. Amém?
seja ovelha desse bom pastor, você nunca vai ter falta. Pelo contrário, você vai ter uma mesa farta. Ele vai ungir a tua cabeça com óleo. Você vai transbordar de alegria. Ou como eu queria que as pessoas entendessem, crescem, vivessem esse evangelho que transforma, esse evangelho que satisfaz, esse evangelho que preenche o vazio que tem dentro de nós. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu já tive muitos prazeres na minha vida, muitos prazeres carnais, estou falando agora, prazeres dessa vida terrena, já tive muitos, mas nenhum desses prazeres se compara, e eu tenho isso vivo dentro de mim, nenhum desses prazeres se compara a momentos onde eu tive na presença de Deus, como se eu estivesse nos pastos verdejantes. Sabe por quê, gente? Porque todos os prazeres dessa terra passam rápido. Você visualizou a churrasqueira com todas aquelas opções antes, né? Depois que a gente come. Tinha uma época que eu comia tanto, e depois eu ficava assim, ai meu Deus, comi demais. Hoje eu parei com isso. Eu comia mais do que cabia. Não faço mais isso. Mas comendo muito, comendo menos, não importa. Aquela coisa que parece maravilhosa, depois não tem valor. Não é verdade? Mas dali 24 horas dali 12 horas a gente já precisa comer de novo, porque não sacia. E é isso que Davi disse, Davi passou por tanta coisa, mas ele dizia, o Senhor preparou uma mesa para mim, o Senhor ungiu a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, sabe o que é um cálice transbordar, gente? Sabe, um cálice, esse copo tá bom, tá cheio, tá satisfeito, mas transbordar é quando, meu cálice transborda, sabe, quando vai além, sabe, vai além, e vira. Isso imagina a sua vida assim, Tem gente que é copo quebrado aqui hoje. Alguém bota coisa em copo quebrado? Não. Tem gente que é copo quebrado, tem que ser restaurado. Tem gente que é copo vazio. Tem gente que é copo meia boca, como a gente fala, 50 centavos. Mas Davi disse que se a gente for ovelha desse pastor, o nosso cálice é a nossa vida, ele vai transbordar. Você entendeu a palavra? Amém? Então eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche os olhos humanos, abra os olhos da fé, e dentro de você, e o pessoal do louvor vai cantar. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Escute a letra dessa canção. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Lá no início da sua vida, Deus já estava contigo. E tu tens sido tão bom pra mim. Ele é o bom pastor. O bom pastor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Deixa a letra dessa música falar no seu coração. Se você conhece essa música, cante ela com o coração, cante ela com os olhos da fé.
Cante ela como se Deus estivesse falando com você. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Aleluia. Você pode aplaudir a esse Deus? Que possamos ser essas ovelhas desse bom pastor que é o Senhor. E aí a gente, como eu disse no início, o versículo 1, o resto é seja ovelha mansa, humilde, obediente, submissa. E o resto vai ser consequência, porque ele é o bom pastor. Ele não vai ser, ele é o bom pastor. O que falta? A gente ser as suas ovelhas. Amém?